Fala galera, continuando aí, agora vamos falar sobre colisões mecânicas ou choques mecânicos, né? Colisão é uma coisa fácil de entender na prática, né? Quando uma coisa colide em outra, né? Bateu, chocou, né? Isso vai ser uma colisão. Só que aí, quando você tem objetos colidindo, você vai considerar que é um sistema mecânico fechado, isolado, tá? Ou seja, a quantidade de movimento ela vai se conservar. Então, em uma colisão mecânica, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois, ok? E para a gente analisar, é interessante a gente entender a ideia do coeficiente de restituição. Tá? O que ele é? Ele é a razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Tá? O que é isso? É a velocidade relativa. Né? É a velocidade relativa que os objetos vão ter após a colisão, que é o afastamento, dividido pela velocidade relativa antes da colisão, que é a velocidade de aproximação. Tá? Então, olha só. E pegando a ideia do coeficiente de restituição, a gente pode ainda classificar as colisões dessa forma aqui. Ó. Colisão inelástica, tá? Que é quando o coeficiente de restituição é zero. Tá? Isso significa o quê? Que a velocidade de afastamento vai ser zero. Ou seja, a colisão inelástica é quando uma coisa bate na outra e fica grudada. Imagina que você pega uma bola de papel higiênico, molha ela e taca no teto. Né? Quando ela bate no teto, vai ter uma colisão inelástica. Ela grudou, ficou junta. Né? Então, assim, na colisão inelástica, não vai ter velocidade relativa após a colisão. Por isso que o coeficiente de restituição, que essa letrinha E, vai ser zero. Na colisão inelástica, existe o que a gente chama de máxima dissipação de energia. Tá? Ou seja, quando você tem uma colisão inelástica, você vai ter muita dissipação de energia. É o máximo da dissipação possível de energia. Como que você dissipa essa energia numa colisão? Imagina um caminhão vindo correndo e ele bate num poste. Né? Vai ser uma colisão. Quando ele bate, vai fazer muito barulho. Né? O barulho é energia mecânica, são ondas que você vai ter aí. Uma onda mecânica, melhor dizendo, né? Onda transmite energia. Então, o som, ele vai ser o quê? Uma energia que está saindo, né, do caminhão. Então, ele está perdendo essa energia, está dissipando essa energia. Além disso, numa colisão desse tipo, você vai ter muita dissipação em forma de calor também, né? Você sabe quando você dá um tapa na parede, por exemplo, a sua mão fica quente, né? Dependendo da força, fica muito quente, dói bastante até, não é isso? Então, na colisão inelástica você tem a máxima dissipação de energia. Tá? Só que nem toda colisão é inelástica. Né? Você tem também a colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, como se fosse sinônimo. Tá? Você pode até colocar ou parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Tá? Isso é quando o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. Ok? Quando ele estiver entre 0 e 1, você vai ter essa colisão parcialmente elástica ou inelástica e a dissipação de energia ela vai existir, mas não vai ser a máxima possível. Ele vai perder energia, mas não vai perder tanta energia assim. Bom, e aí você repara que tem um limite 1 aqui. Por quê? Porque quando esse coeficiente aqui dá 1, é porque o em cima é igual ao de baixo, ou seja, a velocidade relativa continua a mesma. Quando isso acontece, a gente fala que é uma colisão perfeitamente elástica e o coeficiente vai ser igual a 1, e nessa situação a energia mecânica se conserva. Isso aqui é praticamente impossível no cotidiano. A gente pode até falar que tem uma aproximação, né? Assim, é aproximadamente uma colisão perfeitamente elástica, né? Você pode desprezar as perdas, mas de fato você vai sempre ter alguma perda. Bom, então olha só, em relação ao coeficiente, quando é 0 é inelástica, porque deixou de ter velocidade relativa após a colisão. Né? Quando é 1, é perfeitamente elástica e a velocidade relativa continua a mesma. E se for entre 0 e 1, é uma colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Em relação à energia dissipada, né? Você vai ter uma máxima dissipação na inelástica, uma dissipação nula na perfeitamente elástica, que é quando tem a conservação de energia, e você vai ter uma dissipação, mas não é a máxima possível se for meio termo, né? Se for parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, tudo bem? Lembrando que todas as colisões, elas obedecem, né, essa regra aqui, que é a conservação da quantidade de movimento, tudo bem? Bom, então vamos lá. Exemplo 1.
Determine o coeficiente de restituição e o tipo de colisão na letra A, B e a próxima na outra folha C. Tá? Então, olha só. O coeficiente de restituição ele vai ser a velocidade relativa de afastamento dividido pela aproximação. Isso aqui é o antes e depois. O afastamento é depois que ocorre a colisão. Então, é depois disso aqui. Né? Então, vou pegar a velocidade relativa aqui, no depois, e dividir pela velocidade relativa antes. Olha, se tem movimento que acontece numa mesma direção, a relativa é fácil de você calcular. Se a velocidade tem mesmo sentido, você subtrai. Se tem sentido contrário, você soma. Então, aqui, ó, sentido igual, você vai subtrair. Então, vai ficar 12, né, menos 7, dividido pelo antes, né, que é pela aproximação. Sentido contrário, você soma. Então, ó, 15 mais 5. Então, ó, o coeficiente de restituição que você vai ter aqui vai ser 12 menos 7 dá 5. Dividido por 15 mais 5 vai dar 20, né? Você pode até simplificar isso aqui, divide por 5 em cima e embaixo, então vai dar 1 dividido por 4, que dá 0,25. Qual é a unidade disso daqui? É uma grandeza adimensional, é um número, tá? Então você não precisa se preocupar com a unidade, porque você está dividindo uma mesma grandeza por ela mesma, né? Então, o coeficiente é esse. Como está entre 0 e 1, é uma colisão de que tipo? É uma colisão parcialmente elástica. Então, tem dissipação de energia? Tem dissipação de energia, mas não é a máxima possível, ok? Na letra B aqui, ó, de novo você vai ter, né, um movimento, uma colisão unidimensional, tá? E esse nome, né, colisão unidimensional, ele também pode ser conhecido como colisão frontal, tá? Então, olha só, coeficiente de restituição que você vai ter aqui vai ser quanto? Bom, vai ser a velocidade de afastamento, que é depois da colisão. Se ambos ficarem em repouso, né, eles não estão se movimentando um em relação ao outro, então vai ser 0. Então, nem importa qual é a velocidade de aproximação, né, porque 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, ó, 30 mais 20, até a gente poderia calcular, mas vai dar quanto isso aqui? Vai dar 0. Se é 0, é uma colisão inelástica. Então, você tem a máxima dissipação de energia. Vai continuando. Aqui na letra C, né? Na letra C, você vai ter um pêndulo A caindo, né, a 10 metros por segundo, ele vai colidir com o B aqui, né, que está em repouso. Quando A bate em B, o B se move e A fica em repouso, né? Aqui é mais fácil ainda você descobrir qual é a velocidade relativa. Por quê? Porque um está parado. Então, a velocidade relativa é só do outro cara. Então, olha só. Vamos pegar aqui o depois, né? Vai ficar 10, né? Dividido pelo antes, que vai ser 10 também. 10 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 1. Quando o coeficiente de restituição é 1, é uma colisão perfeitamente elástica. Ou seja, a energia está se conservando. Bom, aí continuando. Um carrinho de 2 kg a 6 metros por segundo colide com outro carrinho de 4 kg em repouso, né? Repouso, velocidade 0. Determine a máxima dissipação de energia possível nessa colisão. A máxima dissipação possível é quando é inelástica. Então, eles vão grudar, né? Um carrinho vai bater no outro e eles vão ficar grudados. Quando isso acontece, né, eles vão virar um sistema único. Ou seja, você tinha inicialmente um carrinho de 2 kg a 6 metros por segundo e um carrinho de 4 kg parado. Após a colisão, eles ficam juntos, passam a ser uma única coisa que tem 6 kg e vai ter que se mover com alguma velocidade. Por quê? Porque a quantidade de movimento inicial ela tem que se conservar. Como ela não era nula, né, tem que continuar tendo o mesmo valor. Então, olha só. A gente pode primeiro tentar descobrir qual é a velocidade do sistema após a colisão. Depois a gente calcula qual é a energia cinética que ele vai ter. Calcula a energia cinética antes e vê qual é a diferença. Essa diferença é o quanto ele perdeu. Então, olha só. Qual é a quantidade de movimento inicial? A quantidade de movimento inicial vai ser a do carrinho, de 2 kg, vezes a velocidade de 6, mais o outro carrinho
vezes a velocidade dele, que é zero, né? Está em repouso. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento inicial que você vai ter aqui vai ser de 12, né? 4 vezes 0 dá 0. Unidade, quilograma, metro por segundo, tá? Bom, e aí, né, ela tem que se conservar. Então, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Então, a quantidade de movimento final, que vai ser a massa dos dois carrinhos juntos, 6 kg, vezes a velocidade final, tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, que era 12. Né? Então, olha só, a velocidade final vai ser 12 dividido por 6. Velocidade final do sistema vai ser de 2 metros por segundo. Né? Então, a gente fez aqui a conservação da quantidade de movimento, descobriu qual é a velocidade no final. Agora, vamos ver qual é a energia cinética que você tinha antes e depois. Então, olha só, a energia cinética antes, né? Ela vai ser a massa do carrinho, 2, né? O carrinho que estava se movimentando tinha 2 kg, vezes a velocidade dele, 6 ao quadrado dividido por 2, pode cortar aqui o 2. A energia cinética antes vai ser 36 joules, né? Estou usando tudo no SI, posso usar no SI também aqui. E depois, a energia cinética depois vai ser a massa do conjunto, 6, vezes a nova velocidade, 2, ao quadrado dividido por 2, né? 6 corta com 2 vai dar 3. Energia cinética depois vai ser 3 vezes 4, vai dar, ó, 12 joules. Então, qual foi a dissipação de energia? Quanto que ele perdeu? Ele perdeu 36 menos 12, 24 joules. Então, essa foi a dissipação de energia, que é a máxima possível. Qualquer outro tipo de colisão teria uma dissipação de energia menor do que 24 joules, tá? E aqui no exemplo 3, determine o que ocorrerá após a colisão. Então, olha só, tem um pêndulo de uma massa 2m que está caindo com uma determinada velocidade que a gente desconhece, né? E ele vai colidir aqui com mais 3 pêndulos, cada uma deles com uma massa m, né? Uma questão literal, não tem um número aqui, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando esse camarada aqui bater nessa parte, o que vai acontecer? Colisão. Essa colisão, não importa de qual tipo vai ser, tem que conservar a quantidade de movimento, né? Isso significa que essa massa de 2m vezes a velocidade tem que se conservar. Quando ele bate aqui, né, alguma parte desse sistema vai andar para o outro lado. Quanto que tem que ser? 2m. Né? Se ele está batendo com 2m, vai ter que andar 2m para o outro lado. Então, se você empurra uma massa de 2m aqui nesse pêndulo, ele bate e entra em contato com essas outras massas aqui, o que vai acontecer? Ele vai bater nesse, que vai transmitir energia para esse, que juntamente com esse daqui, que vai ter uma massa de 2m, vão andar para a direita e vão subir. Né? Que aí você vai ter uma conservação, né, da quantidade de movimento. Como que vai ser? Ele vai sair com a mesma velocidade. Então, a velocidade que você tinha aqui inicial, né, ela vai ser a mesma que você vai ter aqui, para você manter a mesma quantidade de movimento. Tudo bem?